Bem-vindos ao Nerdices e Board Games. Mais um mês que se encerrou, abril praticamente voou, né? E estamos aqui para fazer o nosso vídeo dos jogados do mês de abril. Bom, você está chegando agora no canal, o Jogados do Mês é um quadro onde a gente faz um resumo dos jogos que conhecemos no mês e também buscamos trazer as novidades. Lógico que não são todas as partidas, tem jogos que a gente volta a jogar e tudo mais, mas aqui esse vídeo é um resumo para lá no final do ano a gente ter um panorama mais fiel para até ajudar a fazer top 10, né, essas coisas assim. E também a gente dá a nossa opinião, a nossa nota para cada um dos jogos e também já serve aí de recomendação para vocês. Então vamos começar. E esse mês foi o mês dos jogos do fundo do mar, né? Temática aí marítima, jogamos bastante jogos assim. E o primeiro que eu vou começar vai ser o Kelp, Tubarão versus Polvo. O Kelp é um jogo aí exclusivo para 2 jogadores. E ele é um jogo assimétrico, cada um vai jogar com um personagem, né? Um vai ser o tubarão, um vai ser o polvo. E cada um vai ter o seu modo de jogar, suas mecânicas particulares, né? Quem for o tubarão vai ter aí que capturar o polvo e vai jogar ali mais com a rolagem de dados. Já o polvo tem que fugir do tubarão e ele vai jogar ali mais com deck building, a construção de baralho, que eu achei super legal essa simetria do jogo. É interessante desse jogo é que, como ele é um jogo exclusivo para 2 e cada um joga de um jeito, eu já consigo ver campeonatos. Porque é muito fácil você imaginar que alguém se especialize ou em um tubarão ou em jogar como polvo. Então vai ser legal ver esses desafios, né? O melhor polvo contra o melhor jogador do tubarão. Então eu acho que é um jogo que ele aborda as estratégias de acordo com o que está acontecendo na partida. Então não tem como ter um roteiro, porque cada um vai jogar de um jeito. Então assim, eu gostei bastante e me surpreendeu. Me surpreendeu também. Eu achei que era um pouco mais fácil, mas ele não é nada fácil. Ele é tenso demais. Nossa, eu fiquei assim super nervosa jogando, tanto como tubarão como polvo. Gostei principalmente da beleza do jogo. Que jogo bonito, e os componentes ali estão belíssimos, de alta qualidade, né? Tem ali uma pecinha do tubarão, uma miniatura, coisa mais linda. E assim, me surpreendeu muito mesmo. O interessante, pelo menos pensando assim como cada um joga de um jeito, o tubarão ele dita o ritmo do jogo. Então se for um jogador mais agressivo, o polvo ele vai ter que usar os seus 8 tentáculos ali para tentar se esconder o mais efetivo possível. E usar muito da blefe também, né? Exatamente, exatamente. Mas se o tubarão for um jogador que ele gosta mais de analisar para depois atacar, o polvo vai ter uma vida um pouco mais fácil, só que quando o tubarão atacar vai ser certeiro. Então é bem interessante o modo que o jogo ele vai se moldando de acordo com a personalidade de cada jogador. E você gostou mais de jogar como tubarão ou como polvo? É legal, hein? Bom, eu gostei de jogar mais como polvo, porque você tem mais possibilidades, né? Com um deck de cartas ali, você tem mais possibilidade de tentar fazer coisas diferentes, mas eu vou te falar que é bem legal você encontrar o polvo jogando como tubarão. Eu gostei dos dois, mas eu acho que eu consegui ser melhor com o tubarão. O polvo eu achei um pouco mais difícil de você vencer e eu fiquei muito tensa, com muito medo do tubarão. Mas eu amei o jogo. Comenta aqui se vocês querem ver uma gameplay do Kelp, que a gente não fez ainda, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer, né? Isso aí. E vamos pra nota, então? Vamos lá. Já estamos aqui com a nossa lousinha, então. Lembrando que a gente dá a nota de 1 a 5, né? 5 rainhos, que é o nosso critério. E eu já escrevi a minha aqui. Aqui também, já acabei. Então, vamos revelar. 4,5. 4,5, eu dei 5, nota máxima, porque amei o jogo, gente. Tá muito bonito, muito gostoso de jogar, vai ter bastante rejogabilidade. A gente tá jogando bastante aqui em casa, eu curti demais. Eu também gostei bastante do jogo, acho que 4,5 é uma nota bem válida. O 5 é um negócio pesado, né? Assim, acho que tem que ser perfeito, então achei 4,5 é bem justo. Eu achei que é o perfeito. Não, eu adorei o jogo, mas como você falou até a questão da rejogabilidade, eu acho que cabe expansão, cabe mais elementos pro tubarão poder fazer, cabe mais armadilhas pro polvo, então eu acho que é um jogo que cabe mais coisa.
mais maneira de ganhar também, Sim, né? exato. O povo, por exemplo. Ia Sim. ser legal as expansões. Ainda na temática do mar, também conhecemos o jogo Fishing, um jogo que acabou de chegar pela Ludofan aqui no Brasil. É um jogo de um designer bem famoso, que é o Friedemann Friese, mesmo designer do Power Grid, né, e tantos outros jogos aí famosos. E se você gosta, né, dos jogos do designer, quer conhecer ele pessoalmente, ou só de bobeira mesmo, quer conhecer um designer reconhecido mundialmente, ele vai estar presente no Brasil, aqui no Diversão Offline, né, o nosso querido DOF. E esse ano tem uma grande novidade, o DOF ele será no Expo Center Norte. Para quem é da cidade de São Paulo sabe que é um dos espaços mais utilizados para evento. Então, Bem grandão. Já tô aproveitando para fazer o jabá aqui do DOF, porque é um evento muito legal. Se você gosta de jogos de tabuleiro, vá ao DOF, porque lá você vai conhecer muita novidade, vai conhecer assim, praticamente todo mundo do hobby vai estar lá. Oportunidade de comprar jogo, de pegar a assinatura de designer. O Friedemann Friese vai estar lá, né? Um designer internacional. Se eu não me engano, o Vlada também vai estar, que é o outro designer internacional de vários jogos reconhecidos. Assim, não perca a oportunidade. E vamos agora ao Fishing. Vamos falar sobre o Fishing. Boa. Né? Vamos voltar. O Fishing é um jogo de vaza que também une a construção de baralho, né? O deck building. E isso me chamou bastante atenção porque, assim, os jogos de vaza, normalmente a gente sempre fica com o pé atrás, né? Porque é sempre a mesma mecânica, às vezes muda uma coisa ou outra. Mas no Fishing, com a ideia, né, de construir baralho, ele traz uma nova dinâmica, né? A famosa mecânica de vaza. E o que mais me chamou a atenção no jogo é porque ele é um jogo que ele vai progredindo ao longo das rodadas. Então, na primeira rodada, a gente começa ali com as cartas iniciais, vai ganhando algumas especiais e essas cartas vão ficando mais poderosas, de acordo com as compras dos jogadores, né, no final de cada rodada. Exatamente, ele é um jogo bem diferente, assim, que você não vai comprar ali só do baralho, você vai comprar da pilha que você vai conquistando ali, das vazas que você vai ganhando. E também pode comprar ali da pilha de compras, que vai aumentando ali as cartas, vão deixando mais fortes, né? Então é interessante você comprar essas cartas. Também tem umas cartas que modificam ali as vazas, né? Tem umas bombas. E o que eu mais gostei do jogo, sem dúvida, foi a artezinha, que tá muito bonitinha. Tem até um caranguejo fazendo assim coraçãozinho, gente. Sem dúvidas a arte chama bastante atenção, né? Ela é bem fofinha, né? Como a Cintia diz. Mas assim, o que eu mais gostei do jogo é a ideia de que numa vaza comum, quando a pessoa ganha a vaza, né, da rodada, aquelas cartas elas viram pontos. Aqui em Fishing, essas cartas também viram pontos, mas essas cartas vão fazer parte do baralho de compras daquele jogador. Então é interessante você ganhar vazas onde tem cartas muito poderosas na mesa, porque às vezes você não precisa comprar uma carta específica, é só você ganhar uma vaza onde ele esteja presente, porque aquelas cartas vão virar, né, o seu baralho. E também outro ponto que eu achei interessante é que o jogo ele bonifica quem está ficando atrás. Porque quem tem menos cartas quer dizer que ganhou menos vazas. Então essas pessoas vão comprar as cartas especiais. Então ele vai deixando as pessoas que estão para trás mais fortes, as pessoas que estão na frente vão ficando com cartas mais repetidas e vão começar a perder vazas. Então elas também vão começar a comprar cartas especiais. Então é muito legal esse jeito que o jogo vai equilibrando, né, todo mundo na mesa e vai deixando imprevisível ali a pontuação final. Isso que eu ia falar. Fishing é imprevisível. Pode mudar tudo a qualquer momento. Você acha que vai vencer a vaza, vem ali uma bomba ou vem ali uma carta mais forte. Então, assim, quando a gente jogou, rimos muito, foi muito gostosa a partida. Adorei o Fishing. Então, vamos para a nossa classificação do Fishing? Vamos lá. Pronto? Pronto, acabei. Então, 3, 2, 1... 4,5. Eu dei 4. Olha só. Surpreendeu a sua nota, hein? Eu gostei bastante, né? Assim, como eu já falei, eu não sou uma pessoa dos carteados, eu não jogo tanto assim, não conheço tantos jogos, né, de cartas, mas o Fishing me pegou de jeito e eu achei um jogo muito interessante e fiquei muito afim, né, de jogar mais partidas e aprender, né, quando é o momento certo de você comprar carta especial, quando é o momento certo de você perder uma vaza, que também tem isso. Então, assim, 4,5, conheçam Fishing. Eu dei nota 4 porque adorei o jogo, mas achei o setup meio chatinho de fazer, que você tem que ali ficar separando as cartas, fase 1, 2, 3. As cartas de estrela, né? Então é um pouco demoradinho, mas assim, de boa também. E quero jogar mais, hein? Quero jogar com os amigos, tô louca pra jogar mais Fishing. Isso aí. Então vamos continuar agora na temática do mar. Nossa, mês molhado. Mês molhado, de um jogo assim que eu amei. Esse jogo eu importei, né? Teve uma promoção na Amazon, acabei comprando o jogo e assim, achei que era um jogo mais
infantil, mais bobinho, só que não. Estou falando do I Heart or I Love Manatees, que é um jogo onde você é um especialista na preservação e conservação dos peixes-boi. É o manati, né? O manati. Eu não sabia desse nome. E no jogo você vai ali fazendo ações, né, para construir o melhor habitat para os manatis e deixá-los bem alimentados e o mais feliz possível. Olha que fofinho. Isso é verdade, isso é verdade. E tem umas miniaturas que condiz, né, com essa temática, são bem bonitas. Né? A produção tá a coisa mais linda do jogo. E como eu falei, achei que era um jogo mais infantil. Só que não, né? Ele tem a sua camada de estratégia. Mas ele é um jogo fácil. Sim. Né? É um jogo fácil, mesmo o manual estando em inglês ali, com qualquer nível básico de inglês, ou um dicionário ali no celular, né? Um tradutor, você consegue aprender rapidinho, porque é um jogo relativamente simples. E ele é um jogo fofinho, amorzinho, só que os jogadores podem se sabotar, hein? Tem tubarão também no I Love Manatees, e o seu oponente pode ali fazer uma ação de colocar um tubarão no seu habitat e prejudicar e roubar seus peixe-bois. Nossa, é um jogo de treta também. O que eu mais gostei é porque é um jogo de seleção de ação, né? Então, cada tile que você vai montando na sua frente, ele sai de uma coluna e essa coluna está relacionada a uma ação que você pode fazer. Então, é bem legal porque, às vezes, você quer uma peça que é fundamental para você, mas ela está numa coluna de uma ação que não vai te ajudar. Então, às vezes, você tenta enrolar fazendo outras coisas e torcer para o outro jogador não pegar a sua peça. Então, assim, a seleção de ação, ela faz muito parte do jogo, mas o momento certo de você fazer as coisas e pegar os tiles que vão te ajudar é crucial, né? Você pegar esse timing do jogo. Sim, exatamente. Então, vamos pra nota? Vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3... 4. Ó, boa nota. Gostei. Eu dei 5, né, gente? Porque amei a premissa do jogo. Você vai ali conservar a espécie dos peixes-bois, dos manatis, miniaturas lindas, jogo fofinho. Amei. I love manatis. Você só precisa alimentar e deixar os bichos felizes, né? Só isso. Eu gostei bastante. É um jogo que, para quem gosta de montar padrões, né, trazer peças e montar padrões, vai se divertir bastante. O lance dos movimentos dos manatis, então, ele, como você falou, ele tem uma camadinha ali de estratégia, mas é um jogo super simples, super fofo e para quem gosta de jogos bonitos, vai adorar. Jogamos também bastante Finspan, hein? Mas já falamos dele por aqui. Jogamos muitos jogos do mar. Exato, mas vamos lá, agora nós vamos para Roma Antiga. Vamos falar de Lora Home. Lora Home é um jogo que já saiu há um tempo, né, pela MipoBR, mas conhecemos esse mês. E é um jogo onde o Império Romano ele já está em ruínas e agora o povo começou a dividir as terras. Então, na ideia do jogo, nós estamos sempre dividindo terras e buscando pontuar, né, mais que os nossos vizinhos, ou seja, ficar mais rico ali, né, ter mais posses. Partindo dessa ideia de você dividir terras e tudo mais, é exatamente o que acontece, né, durante a partida. A gente vai usar tiles, nós vamos dividir esses tiles, né, em 2 grupos. Então é sempre um grupo que fica maior que o outro, porque são sempre 5 peças, então como é um número ímpar não dá para dividir igual, então é sempre um número maior que o outro. E depois a gente vai roubar dos nossos vizinhos ali um dos grupos, né, o maior ou o menor. Então, assim, tem um pouco do elemento surpresa, porque você quer, às vezes, um tile muito importante que você abriu, mas você quer ficar com ele, mas aí vem um outro vizinho e rouba de você. Então, você tem que aprender a trabalhar com os resultados que vão ficando na sua mão, né? Tanto com o que você rouba, tanto com o que é roubado de você. Então, eu achei essa ideia, né, bem implementada, de acordo com o tema, né, que o jogo propõe. Gostei bastante do Lora Home também. Ele é um jogo fácil de jogar, né? Bem facinho de aprender. As pecinhas são lindas. Gostei dessa surpresa que você não sabe as peças que você vai ficar. Então dá aí o dinamismo pro jogo, aquela tensãozinha. Mas é um jogo assim de boa pra você abrir a mesa, né? Gostosinho de jogar. Na nossa versão aqui, o que a gente fez, né? O jogo, ele fala que os jogadores dividem os grupos, depois revelam os grupos e as pessoas escolhem escondido. A gente decidiu fazer mais difícil e não mostrar os grupos para os jogadores. Ficar na surpresa. Na surpresa. Então, às vezes eu falo, eu quero o seu maior grupo. Aí ela revela e o maior grupo dela tem um monte de coisa que eu não quero. Ou tem um monte de coisa que eu quero. Então a gente deixou, né, fez uma regra da casa que acho que deixou o jogo mais divertido. E essa regrinha aí da casa deixou o jogo mais tenso, né? Foi. Então, vamos aí para nossa nota. Bora lá.
Pronto? Pronto. Então vamos lá. 3, 2, 1. 3,5. 4. Bom, parece uma constante, né? Tá saindo muita nota 4 aqui. Mas assim, os jogos me agradaram bastante esse mês. Eu achei que foi bem legal. E o Lora Home, ele entrega o que ele promete, né? É um jogo de divisão, um jogo de surpresa, um jogo tenso. E tá tudo ali. Tem os meeplezinhos que representam lugares ali, os terrenos. E tá muito bonito. Tem uma produção bem legal o jogo. Assim, eu, nota 4, jogaria toda vez que alguém me chamasse pra jogar um Lora Home. Quero jogar com a mesa cheia, que eu acho que a divisão, a briga pode ser melhor, né? Jogamos só em 2, mas assim, nota 4, justificado. Exatamente, a minha nota 3,5 é porque a gente só jogou em 2. Ah, faz E sentido. eu acho que em mais jogadores deve ficar mais disputado, deve ficar melhor ainda. Então tem chances aqui de subir a minha nota. Mas assim, o jogo tá lindo, muito gostoso de jogar. Sim. Me chamem também pra jogar Lora Home. E ainda falando da Meeple BR, jogamos aí o Balconia, que foi o lançamento do mês da editora. E que jogo, hein? É, pois é. Adorei, também é um jogo para 2 jogadores. E nele tem um tabuleiro 3D, ele é super diferentão. E você vai construir ali um complexo de apartamentos, colocar os bloquinhos ali, né? E o legal do jogo é que você seleciona né, a sua peça, o seu balcão, né? Ele tem 4 lados, você vai escolher 2 para você e os outros 2 vão ficar pro oponente. Só que você passa o balcão pro oponente e é ele que vai posicionar na sua grade. Então, tem esse elemento surpresa que você não sabe o que ele vai colocar, né? E aí, cada balcão tem uma exigência. Um quer ter sons musicais, um quer ter gato, um é da pontuação de roupas, né? Achei a arte muito linda, muito gostoso de jogar e tem esse elemento surpresa aí, que não é você que coloca, é sempre o oponente. O que me chamou a atenção aqui no Balconia é a ideia de você se virar com o que sobra pra você, né? Então, mesmo quando você tá selecionando ali a sacada, você tem 50%, né, de chance de acertar o que vai sobrar pra você. E assim, quando você também tá colocando, né, a sacada, quando o outro jogador escolhe, você também tem 50% de chance ali de tentar agradar ou não. A ideia do jogo eu achei bem bacana. O tabuleiro 3D, né, que é um tabuleiro em pé, assim, vertical, eu achei também bem interessante. Mas assim, o jogo, ele não conversa muito com o meu perfil, né, de jogos que eu gosto tanto assim. Ele usa muito a sorte, a sacada que você compra, a escolha do outro jogador. Você, como eu falei, é legal você se virar com o que tem, mas eu não gostei tanto assim de não ter tanto controle do jogo. Então o Balconia, eu entendo que ele fala com um público específico e tem uma galera que vai se identificar bem com o jogo, mas eu também reconheço que ele não faz parte, né, do meu gosto, né, das minhas preferências para colocar na mesa. Eu já achei ele um jogo assim mais relaxante, aquele jogo good vibes, e que eu vou querer jogar sempre, porque ele é gostosinho, tem arte ali de gatinhos, eu achei bem bonito. E não esperava isso não, viu? Não, como eu falei, é um jogo legal, ele funciona, mas tem um público certo. Não é todo jogador que vai pegar o Balconia e falar, pô, que maravilha. Não é todo jogador. Tem jogador que gosta mais de ter o jogo na mão, ter as estratégias, o momento certo de fazer as coisas, e no Balconia você trabalha com o que tem. Então, como eu falei, é uma proposta, o jogo entrega essa proposta e funciona. Então, vamos dar a nota, né? Vamos lá. Então, vamos lá. 3, 2, 1... Deixa eu ver a nota que você deu. 2,75. 2,75, nossa. E você? Eu dei nota 4. Tá bom. Eu gostei bastante do jogo, como eu falei, ele tá bem bonito, bem diferente. É aquele jogo pra você abrir a mesa, né? Ou também tá um dia cansativo, quer jogar um jogo que não tem que pensar muito, mais relaxante, vá de Balconia. Ele é tudo isso, ele é um jogo gostoso de jogar, satisfatório na mesa, relaxante, bem good vibes. Então, adorei e gostei muito de jogar. Bom, e 2,75 aqui é 100% o meu gosto pessoal, né? Como eu falei, se a gente pegar só o que o jogo promete, pro público que ele tá falando, ele entrega e funciona bem. Mas para jogadores que buscam mais estratégia, jogadores que estão ali querendo um pouco mais de desafio, um pouco mais de controle, ele... assim, realmente o Balconia não vai entregar essa experiência. Então,
Eu sou dessa galera, então 2,75. O próximo jogo é um jogo que eu tinha muita curiosidade de conhecer e tivemos a oportunidade, né, agora, há poucos dias, então assim, é um jogo que está bem fresco na nossa cabeça, que é o Break the Cube, da Ludden Spirit. A proposta do jogo é que os jogadores reconheçam, né, identifiquem o padrão que os outros jogadores constroem na mesa. E eu vou te falar que é muito divertido você começar a usar muito a sua imaginação para visualizar o que o outro montou na frente dele. Porque no jogo, cada jogador vai jogar com o escudo na frente e tem as suas peças ali, as suas peças de 3 tamanhos diferentes, que ele tem que montar um padrão seguindo, né, um guiazinho que ele tem ali na frente dele. E esse padrão ele pode rotacionar peça, pôr peça em cima de peça, mas ele tem uma área fixa onde ele pode usar essas peças, né? Não é tão livre assim. E o desafio é que, na sua vez, você faça perguntas para esse jogador para que ele diga o que ele está vendo de acordo com a sua pergunta. E essas perguntas são baseadas num padrão. Para tentar deixar um pouco mais visual, imagine um padrão 3x3, onde cada quadrante ele tem uma letra associada a esse quadrante. Então você pode perguntar, por exemplo, para o próximo jogador, o que você está vendo na linha A. Então a linha A vai daqui para cá, e ele vai dizer o que ele está vendo. E ele sempre vai dizer as cores, porque cada peça tem uma cor. Então, de acordo com a resposta dele, você começa a visualizar. Ah, ele está vendo azul, vermelho e amarelo. Então, quer dizer que pode ser uma peça em cima da outra, pode ser uma peça atrás da outra. Então, você começa a visualizar isso na cabeça e montar na sua frente. É um jogo que eu confesso que eu não dava muita coisa, porque eu via poucos componentes. Mas, cara, que jogo divertido. Eu adorei. Jogamos em 4 pessoas, mas eu tenho certeza que em 2 ele vai funcionar mais rápido. Mas ele funcionou em 4 excelentemente. Olha, eu não me empolguei tanto assim com o jogo. Eu gostei do jogo, mas eu não achei ele assim tão divertido. Ela perdeu, é por isso. Você foi o campeão lá. Jogamos na tabuleiria, foi o dia que a gente conheceu, então foi super gostoso. Mas assim, não brilhou o jogo pra mim, tá? Ai, eu adorei, foi muito legal. Achei ok o jogo, gostei de ter conhecido, mas só, assim, não teria na coleção. Mas se me chamar pra jogar, eu jogo. Não vai ser super divertido, né? Mas eu achei até um pouco... Demorou muito pra gente descobrir. Ela demorou pra entender o jogo, acho que foi isso. Não, eu entendi. Quase cheguei na resposta lá, faltou pouco. Então. Mas assim, não brilhou pra mim, tá bom? Tá bom. Não teria na coleção, mas até jogaria. Então vamos pra nossa nota. Vamos lá. Pronto? Pronto. 3, 2, 1... 4,5. 2,5. Olha só, agora foi sua vez. A metade da nota, vai. Tá bom, tá bom. Bom, 4,5, né? Já baseado em tudo que eu já falei aí sobre o jogo, como eu adorei. E assim, quero jogar mais vezes, quero ter na coleção. E assim, eu sei que é um jogo que já saiu, já tem algum tempo, mas a gente não tinha conhecido ainda. Então pra mim foi assim, uma ideia nova, jogo novo. Adorei. E pra mim, 2,5 tá ali na metade da nota, porque é isso. Não brilhou muito o jogo pra mim, não achei muito divertido. Fiquei triste. É muito legal você imaginar o que o outro tá vendo, é muito legal. A proposta é boa, mas não sei. Não achei divertido. Mas aí você pode jogar, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu jogo o balcone enquanto você joga o Break the Cube. Fechou. É isso aí. E agora vamos voltar para os jogos fofinhos, mas é um fofinho ali de sacanear o amiguinho, hein? Que é o Unstable Unicorns, lançamento da Galápagos. E é um jogo com unicórnios, que você tem que montar um exército de 7 unicórnios. Então você vai pegando as cartas, tem as cartas de unicórnio, né, pra você baixar, cartas de magia, cartas que você vai poder destruir os unicórnios dos outros, então rola ali uma maldadezinha. Maldadezinha, é bondade sua. Esse é um jogo ali de treta na mesa, hein? E os unicórnios são a coisa mais linda desse universo, e em contrapartida, tem essa guerra aí de quem vai conseguir o exército dos 7 unicórnios primeiro. Então é um jogo que eu adorei a arte, né? Não preciso nem falar. Tem cada unicórnio, um mais lindo que o outro. E tem essa maldadezinha aí pra você atrapalhar. E é um jogo que dá pra jogar em 2 jogadores, hein? O interessante, assim, o que mais me chamou a atenção no jogo é que ele é um jogo que parece fácil. Pô, você compra carta, você sai com 7 coisas na mão, né? 7 unicórnios na mão. Você fala, pô, vou ganhar fácil, vou baixar um atrás do outro e tal. Mas esses caras têm tantos poderes que é impossível você conseguir jogar tão facilmente assim, né? É legal as reviravoltas que acontecem.
Então assim, às vezes você subestima um jogo, vê ele bonitinho, fofinho, mas é um jogo difícil de ganhar, viu? Exatamente, porque você tá ali quase ganhando e acontece uma reviravolta, vem alguém destruir seus unicórnios, ou também alguém sai com um unicórnio que vale por 2. Nossa, tem isso. Tem isso também. O jogo ele tem umas cartas, depois você joga algumas partidas, você vê que é muito legal você ter essas cartas na mão, né? Tem carta que deixa você baixar 2 cartas na rodada, isso é muito roubado. Tem cartas, como você falou, que o unicórnio vale por 2. Então, às vezes, tá todo mundo com 5. Aí você fala, pô, tá todo mundo com 5, não tem muito problema. Aí vai lá alguém, baixa um unicórnio que vale por 2 e ganha o jogo. Ganha o jogo. Caraca, como assim? E tem as cartas de trote também, né? Que impedem que o jogador abaixe ali determinada carta, né? Ele é Exatamente. obrigado a descartar. Então é um jogo cheio de reviravoltas. E assim, amei. Não vejo a hora de jogar de novo. E vamos para a nota. Vamos lá. Pronto? Pronto, vamos Então, lá. 3, 2, 1. Nota 4. 4,5. Olha só, vai lá. Ah, eu já falei, né? Adorei a arte do jogo. Os unicórnios estão muito fofinhos, então é uma arte de encantar, mas aquele jogo cheio de maldadezinha. Então adorei jogar, super fácil, as próprias cartas ali vão ditando o que você tem que fazer, o jogo, né? E funciona super bem em 2 jogadores, deu pra jogar aqui tranquilamente. Jogar em mais jogadores também, lógico que fica melhor, mas adorei e gostei principalmente que deu pra jogar em 2 jogadores. Bom, eu também fiquei feliz com essa ideia de jogar em 2 jogadores. É um jogo que você vê na mesa e fala, cara, isso aqui com mais pessoas vai virar um caos, e é a proposta do jogo, é ser esse caos mesmo. Mas assim, eu nota 4, como eu falei, hoje é o dia da nota 4, então quer dizer que é um jogo bem divertido, entrega o que promete, até supera as expectativas. Mas ele não é um 5 porque ele não é o The Binding of Isaac. É verdade, ele lembra um pouquinho, Ele né? lembra um pouco do The Binding of Isaac, mas o Isaac, ele é maldade. A arte é sobre maldade, sobre coisas que acontecem ali, sobre coisas pesadas que acontecem e condiz com o que acontece no jogo. Aqui, ele é um The Binding of Isaac com uma arte mais fofinha, mais amistosa, né? Então, se você gosta de jogos de carta com muito efeito, que gosta de mexer bastante na mesa, você vai adorar o Unstable Unicorns. E outro jogo nessa mesma pegada aí do Unstable Unicorns é o Zombie Kittens, que é uma implementação aí nova, né, do Exploding Kittens. A principal diferença é que no Zombie Kittens, quando você pegar a carta de Exploding Kittens e você explode, né, você morre e sai do jogo, aqui no Zombie Kittens você continua jogando, né, tem umas cartas que você ainda pode jogar e tem as cartas de zumbi que você ressuscita, né, você vira um zumbi e pode voltar à partida e até vencer. Bom, o que mais me chamou a atenção no jogo é os poderes das cartas, é muito legal, né, as reviravoltas, você obrigar alguém a comprar cartas no seu lugar, isso eu acho bem interessante, mas eu preciso fazer uma confissão aqui. Eu nunca joguei Exploding Kittens. Eu não sei você, mas eu nunca joguei, sempre ouvi falar bem, mas nunca tive a oportunidade. Mas esse Zombie Kittens eu gostei bastante. Mesmo tendo jogado só em 2, eu sei que é um jogo para mais jogadores, ele vai funcionar melhor em mais jogadores, mas em 2 jogadores foi bem legal. É uma partida super rápida, mas é bem legal. Ele é, na verdade, um Exploding Kittens, né? É a mesma coisa, então a gente nunca tinha jogado. Deu pra sentir como que é o Exploding Kittens. É um jogo que você pode juntar com o Exploding Kittens também. Então aí vai trazer novas cartas. E com essa carta de poder nova aí, que é as cartas de zumbi. Então deu sim pra ter um gostinho do que é o Exploding Kittens. Gostei dessa nova versão aí com zumbis, né? Achei bem divertido. 2 jogadores funcionou, mas é um jogo aí que vai brilhar em mais jogadores, né? E vamos pra nota. Pronto? Prontos. Então, 3, 2, 1. 3,5. Eu dei nota 4. Vamos lá. Gostei do jogo, né? Achei super divertido, mas jogamos só em 2, né? A partida assim foi mais rapidinho, porque ele tem poucas cartas. E assim, agora eu quero jogar em mais pessoas, né? Pra ver, assim, a plenitude do jogo, porque eu acho que funciona aí mais jogadores. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Como a gente falou do Unstable Unicorn, a gente tá falando do Zombie Kittens, são jogos de galera, de mesa cheia. Como você falou, o Zombie Kittens ainda pode misturar com outras cartas de outros jogos, né, da franquia, que vai para acho até 9 jogadores, se eu não me engano. Então assim, a gente não teve essa experiência plena da mesa cheia. Eu acho que é onde o jogo brilha e eu acho que justifica um pouco o meu 3,5.
Eu gostei bastante do jogo, mas eu senti que, a partida foi menos de 10 minutos, foi muito rapidinho e tal. Porque se um explode, né? Então... Daí só sobra mais um jogador. Aí fica mais rapidinho mesmo. Sim, eu senti que o potencial do jogo não foi explorado. Então, 3,5 é só, assim, partindo da partida que nós tivemos em 2 jogadores. Mas, se você gosta de Exploding Kittens, só vai. Eles, assim, pelo que você me falou, que é o mesmo jogo, só que com essa nova funcionalidade do zumbi, cara, então é muito divertido e... Então se você gosta, né, de Exploding Kittens, tem certeza que o Zombie Kittens vai entregar o que você espera. Bom, e pra finalizar aqui, eu queria trazer um jogo que eu tinha muita curiosidade de conhecer. E tivemos a oportunidade de conhecer no finalzinho desse mês, ou seja, ele por pouco não entra nesse vídeo, entra no próximo. Que é o Pepe Já Tirei a Vela, né? Um jogo baseado ali no universo de Chapolin Colorado. Que curioso, né? Um jogo do Chapolin Colorado. Pois é, pelo que eu ouvi falar, ele é o primeiro jogo oficial lançado aqui no Brasil, né, do personagem. E eu vou falar que, se você é fã, assim como eu também cresceu assistindo os episódios e tudo mais, você vai se sentir dentro de um episódio. Lógico que, assim, como dica, eu falo, deixa tocando ali uma soundtrack, uma trilha sonora do Chapolin, você vai se sentir dentro do episódio mesmo. Aqueles barulhos e efeitos sonoros. Cara, não. É muito divertido. Eu odeio aqueles barulhos do Chapolin. Bom, vamos lá. Mas vamos falar de jogo de tabuleiro aqui, certo? O jogo aqui, a proposta é colocar os jogadores na pele de cientistas que querem entrar no laboratório do inventor maluco e pegar os projetos, né, daquelas ideias maravilhosas que ele tem. Juntando a isso, nós, cientistas, temos que evitar, né, encontrar com o Chapolin, porque senão ele vai bater em todo mundo. E nesse jogo ainda rola eliminação do jogador. Porque se você apanhar mais de 3 vezes o Chapolin, você tá fora do jogo. Que isso também é um critério de vitória, pois o último cientista a não ser nocauteado pelo Chapolin vence a partida, ou o primeiro cientista que conseguir sair com 3 projetos diferentes do laboratório ali, ele também ganha a partida. Confesso que, assim, ao receber o jogo, eu fui assistir o episódio para ver, né, como é que tava essa implementação e fiquei bem feliz que os momentos mais marcantes do episódio estão dentro do tabuleiro. É um jogo também que me surpreendeu. Ele é divertido de jogar. Tem o meeple do Chapolin, o meeple do cachorro tirolês. Ai, tá muito lindinho o jogo, bem temático. E eu me surpreendi bastante com o jogo. Achei que ia ser um pouco bobinho, mas ele não é não, super divertido. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Por ser do Chapolin, eu acreditava que as regras seriam mais simples. Mas não, tem coisinha que é um pouquinho mais complicadinha. O Chapolin entra, faz isso e aquilo. Quando você troca de cérebro com outro jogador, você vai controlar outro jogador, você só pode fazer isso ou aquilo. Então, assim, passa, né, uma cara de jogo mais simplório, né, mais simples, mas ele não é. Ele tem, né, a sua camadinha de regras ali. E, assim, se você quiser jogar provocando brigas, né, as tretas da mesa, você consegue, porque tem muita carta pra sacanear todo mundo ali. Tem esse elemento também de sacanear, né? Olha, adorei o jogo, quero jogar mais. Assim, o que a gente pode falar, talvez, na nossa primeira partida que a gente teve, é que o Chapolin, ele não começa na partida. Ele depende de uma carta específica, ela aparece no jogo, aí o Chapolin entra, né? Como se alguém estivesse falando, e agora? Quem poderá nos defender? Aí ele aparece. Mas essa carta, ela demorou para aparecer. Então a gente conseguiu fazer muita coisa, e quando o Chapolin chegou, a gente já estava pronto já para escapar do laboratório. Então acredito que, como tem essa aleatoriedade, né, no momento que o Chapolin entra, as partidas podem ficar mais difíceis se o Chapolin chegar logo no começo, ou ficarem mais fáceis se ele demorar um pouquinho mais para entrar. Eu acho que ele entrando logo no início fica melhor, porque aí vai ter ali um grau de dificuldade maior. Porque eu consegui ali os 3 projetos rápido e venci rápido. E não sofri muito com o Chapolin, né? E não foi por falta de ficar atrapalhando ela, né? A gente tentou bastante, mas não conseguiu. Só que a tarde de informação, né? Nós jogamos em 3 jogadores. E eu senti que precisava de mais jogadores ali manipulando, né, os meeples. Porque em 2 acho que pode funcionar bem, mas é legal ver o tabuleiro mais povoado ali, com mais caos. E com os personagens do episódio, né? Uhum. Que fica bem legal. Então, vamos para a nota. Vamos lá. Pronto? Pronto. Então, 3, 2, 1... Nota 4. Eu dei 3,5. Bom, vamos lá. Como eu falei, esse é o vídeo da nota 4, tá? Nota 4 pra mim é uma nota muito positiva, eu gostei bastante. A minha expectativa, como eu falei no início, não era muito alta pro jogo, porque achava que seria um jogo mais pra criança. E assim, ele funciona pra criança,
mas é criança mais velha, né? Porque ele tem muita regrinha e tal. E eu me diverti bastante e confesso que eu quero jogar mais. Eu dei nota 3,5, me surpreendi com o jogo, mas eu tenho um pouquinho de rancinho do Chapolin, tá? É o melhor herói, é o melhor herói. Brincadeira, eu gosto do Chapolin, mas não gosto tanto assim. Já gostou mais, Já né? gostei mais quando eu era criança. Mas me surpreendeu muito, positivamente, o jogo. Achei que era mais infantil, só que não, ele é bem estratégico, tem o lance de atrapalhar os outros jogadores. Gostei bastante e também tô com vontade de jogar mais, viu? É isso aí. E esse então foi o nosso vídeo dos jogados do mês de abril. Comenta aqui que jogos vocês conheceram esse mês, se vocês concordam com a nossa opinião dos jogos que jogamos, que conhecemos esse mês. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá nas redes sociais. Exato, e se você tiver alguma recomendação, né? Vocês precisam conhecer tal jogo, deixa nos comentários para quem sabe a gente não traz no próximo vídeo do mês que vem. E é isso então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Valeu!